Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine do Educar com Sapiência e esse é nossa série 7 atitudes para uma educação que floresce. Nós já conversamos lá no primeiro vídeo sobre a necessidade de nós sabermos para onde nós estamos indo, para depois escolhermos o caminho que nós vamos tomar. E no vídeo número 2, eu ia falar de ontem, mas foi no sábado, né? No segundo vídeo, eu falei sobre a questão da gente saber quem nós somos, ou onde nós estamos nessa jornada, qual é o perfil da sua família, para você definir o que você vai fazer no tipo de educação que você precisa. E aí, eu queria só dizer aqui que lá, quando nós falamos no primeiro vídeo, eu pedi se você conseguiria fazer o exercício de escolher 3 características mais importantes para a formação do seu filho, pensando lá longo prazo, né? Até uma das meninas escreveu lá no Instagram hoje que esse exercício parece simples, mas não é. A gente conseguir definir o que é de fato mais importante. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então a Priscila Santana colocou, Camila Rodrigues, a Vivian Queiroz, a Lilian Carvalho, a Ágata, a Elaine Costa, a Vanessa Estevam, a Juliana Regis, Vanessa Noronha, a Aline Afonso e quem mais? A Edilane Soares e a Sandra Marins, que colocaram aquelas características que elas consideram hoje mais importantes na formação das crianças, dos filhos. E aí, no segundo, eu pedi um outro tipo de exercício, né? Se você conseguiria escolher um daqueles tópicos para contar pra gente ou em que momento a sua família está, ou qual é o propósito específico da sua família, ou qual era o outro? Os pontos fracos e fortes, né? E assim por diante. Então, a gente tem a participação da Priscila Santana, da Juliana Regis também, da Vanessa Estevam, da Ágata, da Sheila Dibi, da Cláudia Guidali, da Laís Fraga e da Edilane Soares também. E aí, eu queria só mostrar para vocês a diferença. Porque enquanto a Cláudia Guidali contou que ela está hoje fora do país, precisando passar por essa adaptação, os filhos maiores de 14 anos, então essa é uma realidade específica da vida dela, o tempo em que eles estão, a gente tem a Priscila Santana, que está com filhos pequenininhos e que demandam um maior cuidado. Só para a gente perceber, assim, na prática, como de fato não dá pra gente ficar se comparando com as outras pessoas, porque cada um de nós vive uma realidade diferente, um momento diferente da vida e outras questões como a que eu coloquei no segundo vídeo. Então, hoje, nós vamos avançar mais um pouquinho nessa ideia aí dessas atitudes. Se eu já sei onde eu quero chegar e eu já sei onde eu estou, quando a gente define, né, qual o perfil da minha família hoje, aí nós podemos começar a estabelecer as prioridades. Gente, prioridade é um negócio fundamental nessa vida. Então vamos pensar o seguinte, qual que é a prioridade de quem decidiu construir um jardim? Construir, não sei se é a palavra, cultivar um jardim. O que você diria que é a prioridade? Alguém pode dizer assim, eu acho que é comprar a semente. Você pensou nisso? Outra pessoa pode ter pensado, eu acho que é preparar o solo. Na verdade, gente, a prioridade de quem vai cultivar um jardim depende de 2 fatores, pelo menos. Primeiro, que tipo de jardim é esse? Certo? Aquilo que nós falamos lá no primeiro vídeo. Segundo, qual a situação hoje? Porque se você está num terreno que o solo já está preparado, dali pra frente é outra prioridade. Você não tem que cuidar do solo. Agora, se você pegou um terreno para cultivar o jardim, que está cheio de ervas daninhas, a terra cheia daqueles torrões que você tem que desfazer um por um, colocar adubo, enfim, sua prioridade depende do tipo de jardim e da situação que você tem hoje. Então vamos falar sobre as prioridades aqui na questão da educação, que é o nosso assunto, certo? Eu já falei pra vocês, né, que grande parte dos assuntos e conteúdos que eu preparei aqui pra essa série, eles vieram por conta daquela pesquisa que eu fiz. Eu estava preparando curso sobre planejamento do ensino familiar e perguntei algumas coisas sobre as dificuldades que as famílias encontram quanto a isso. E um
dos pontos mais comentados foi saber o que fazer em meio a tantas informações. Eu coloquei lá esse item, se era uma das dificuldades, foi um dos mais votados. E nos comentários que a segunda pergunta era para escrever, né, muita gente colocou isso. E aí, eu quero comentar uma coisa com vocês. O problema, gente, não está no excesso de informações. Excesso de informações sempre haverá. O problema está em nós não sabermos o que é mais importante para nossa família neste momento. Só por isso que a gente se abala com o excesso de informações. Porque a gente não sabe qual é a nossa prioridade. Então, vamos pensar o seguinte. Se você saiu de casa para ir ao mercado para comprar ovos, você chega no mercado e tem zilhões de opções. Ali, se você saiu para comprar ovos, você só tem que decidir se você vai levar a bandeja de 30, a bandeja de 12, a bandeja de 6, se você vai levar o caipira ou de granja, enfim. Você decide ali, no setor dos ovos. Escolheu, às vezes você já saiu até, não, levaram uma bandeja de 6 ovos, pronto, acabou. Então você chega, compra, vai pro caixa, paga e vai embora. Sem crise. Agora, imagina que você fala assim, eu vou ao mercado comprar umas coisinhas. Gente, a hora que você chega lá, todas aquelas opções te abalam, porque dá vontade de comprar tudo. E se você for com fome, pior ainda. Esses dias eu estava no mercado e uma mãe ela saiu da escola com as 2 crianças e os 2 meninos estavam varados de fome, querendo comer o mercado inteiro, assim, um negócio impressionante. Isso funciona com a gente também, a gente tende a comprar mais, né, se você está com fome. Então, na educação é a mesma coisa. Quando você consegue definir a sua prioridade, você não se abala tanto com todas as ideias brilhantes que estão ao seu redor. E aí, eu queria lembrar uma coisa. O que é prioridade? Por definição, prioridade é aquilo que vem primeiro em grau de importância. Mas eu queria lembrar que prioridade não é o que é mais importante na vida. Por exemplo, alguém pode falar, qual é a sua prioridade? Deus é a coisa mais importante. Não é isso que nós estamos falando. Prioridade, nesse sentido, é assim, o que é a sua coisa mais importante neste momento? Considerando qual é o seu objetivo, que nós falamos, e onde você está. Porque é o seguinte, gente, uma regra da vida que a gente custa a lembrar que existe não é possível. Eu vou colocar melhor assim. É impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Ponto final. A gente já sabe disso, mas a gente vive esquecendo. A gente vive achando que a gente tem que dar conta de tudo o que aparece. Só que a regra e a vida, ela insiste em mostrar isso pra gente. Porque sabe o que acontece quando você começa a tentar fazer tudo ao mesmo tempo? O que já aconteceu comigo, o que já deve ter acontecido com você. Primeira coisa que acontece, a gente começa a não dar conta de fazer bem feito. E aí você começa a fazer tudo pela metade. Tudo mais ou menos. Se você é como eu, que é uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas, uma segunda coisa começa a acontecer. Você começa a ficar doente. Porque nós não fomos criados para resolver os problemas do mundo ou mesmo os problemas da vida de uma vez. Nós somos criados para descobrir o que é mais importante nesse momento. Fazer aquilo que é mais importante naquele momento e ficar satisfeitos com isso. Nossa época, nosso tempo, eu não sei se a nossa natureza clama por essa insaciedade, nem sei se é esse o termo, mas essa ganância, vou usar esse, tá? Eu sei que é mais forte, mas estou dizendo como quem luta com isso. Essa ganância de fazer mais do que o que nós damos conta. De ficar preenchendo cada espacinho que a gente acha com mais um projeto, com mais uma ideia, mais um livro, mais um curso, mais uma tarefa. E a gente dorme pouco, e a gente não cuida da nossa saúde direito, a gente não tem tempo de descanso, a gente não tem nada. Tá aquela vida insana. Porque a gente está tentando dar conta de mais
do que aquilo que nós fomos chamados a fazer. E aí tem um problema, porque muitos de nós lidamos com a dificuldade de não saber falar não para as outras pessoas. E o que acontece? Quando você não tem a sua prioridade bem estabelecida, os outros vão definir o que é prioridade porque eles vão impondo. E às vezes não é impondo de te obrigando, é chegando assim, ai, vamos fazer tal coisa? E como você não tem na sua cabeça o que é a sua prioridade, você fica assim, sem jeito, né, de falar não só por falar não. E aí você vai e assume mais um compromisso. Então, eu acho que uma atitude essencial é você definir a sua prioridade hoje por escrito, gente. Eu vou falar bastante aqui nessa série sobre essa questão de colocar no papel. Às vezes a gente... Não, eu sei o que é mais importante. Só que na hora de você pôr no papel, você dá aquela pausa assim, peraí, eu sei mesmo? Isso acontece com as crianças, por isso que a gente pede registro de tudo, né? A gente não fica só conversando com as crianças, a gente põe no papel, porque é ali que eles... Opa, pera, não sei como eu achava que eu sabia. E acontece com a gente também. Então, a lógica é a seguinte, quando você define, senta, se reúne com a sua família ou com o seu esposo, com quem tem que definir essas situações, e decide tal coisa vai ser a nossa prioridade no momento, sabe o que acontece de libertador? Acontece que quando alguém chega com uma ideia, com uma proposta de atividade, de compromisso, de novidade, você tem como dizer, eu não posso, porque agora nós estamos focados em tal coisa. Tá lá no papel, você tem isso firmado assim, foi combinado em família até. Então é muito mais fácil. Não quer dizer que todo mundo vai entender, tá, gente? Esse negócio de estabelecer prioridades é uma luta, porque a gente quer muito agradar todo mundo às vezes. E estabelecer prioridades é definir para o que você vai dizer não. Sabe aquela frase de que toda decisão corresponde a uma renúncia? Quando você decide que isso aqui é prioridade, esse bloco aqui, tudo que está aqui vai para o bloco das não prioridades. E aí você está dizendo não para isso aqui. Só que, por que eu digo que é libertador? Porque quando você foca naquilo que é a sua prioridade, você vai começar a perceber as coisas caminhando, os resultados acontecendo, e você não vai mais sentir culpa por não estar assumindo esses outros compromissos aqui. Nem que as pessoas façam drama, assim, nossa, mas eu esperava tanto que você fosse se comprometer com isso e tudo mais. Sabe por que isso não vai te abalar? Porque você pensou muito, você entendeu qual é o seu propósito, qual é a sua realidade, qual é o tempo, o que é prioridade no momento. Esses dias a gente estava conversando lá na academia sobre o curso que nós vamos ter e quem gostaria de trabalhar como tutor. E uma das meninas me disse assim, eu gostaria muito, mas esse não é o tempo. E eu não queria que você ficasse chateada comigo. Você acha que eu vou ficar chateada? Eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque ela conseguiu identificar assim, eu gostaria, eu tenho a vontade, só que isso não é a prioridade no momento porque eu estou tentando dar conta dessas outras coisas aqui. Quem sabe ano que vem, ela falou. Então, essa é a postura que a gente precisa ter e que a gente só consegue... Por que ela conseguiu me dizer isso? Porque ela já sabia o que era prioridade naquele momento. E aí, quando você faz isso, você não vai ficar mais tentado, digamos assim, com cada novo curso que aparece, cada livro que alguém fala que é demais, cada material didático que alguém diz, gente, esse é a última moda, esse sim funciona, esse não sei o quê. Quando alguém diz assim, ai, agora é latim que tem que ensinar, ou agora é, não sei, tem XYZ. Isso não vai te deixar abalado porque você tem um foco. Esse aqui é o seu foco. É nisso aqui que você vai trabalhar. Você já sabe o que é importante fazer e o que você não vai fazer. Se alguém vem com uma ideia que não está dentro disso aqui, você pode dizer tranquilamente que isso não está dentro das nossas prioridades nesse momento. E aí, como é que a gente define o que é mais importante? Quando nós fizemos o primeiro vídeo, que eu falei sobre você escolher só 3 características
do que é o seu objetivo final de longo prazo, a Vanessa Estevam bolou um exercício muito legal que ela propôs para as meninas que queriam aprofundar no assunto do primeiro vídeo, né? E a ideia é mais ou menos a seguinte. Então, digamos que você precisa definir agora o que é a prioridade nesse momento, certo? Para a educação dos seus filhos. Ela usou a ideia de post-its. Sabe post-it? Esse negocinho aqui, ó. Então você pega vários, por exemplo, e você vai anotando em cada um deles uma atividade que você gostaria de desenvolver com seus filhos. Então, eu quero investir em leitura em voz alta, eu quero que os meus filhos aprendam inglês, eu quero treinar raciocínio lógico, eu quero que meus filhos façam um instrumento musical, eu quero que meu filho faça atividade física, eu quero que minha filha faça balé, enfim, tudo que você queria. Destruir aqui meu bloquinho de post-its. Depois que você fez isso, você começa a agrupar. Essa foi uma ideia interessante que ela passou, porque olha a ideia, o projeto que ela montou, baseado na experiência que ela já tinha no trabalho dela. Você começa a agrupar por áreas. Então, digamos, de todas aquelas 500 atividades que você pensou, você começa a ver assim, o que aqui tem a ver, por exemplo, com linguagem? E você começa a separar todos e coloca num cantinho. O que aqui tem a ver com formação do caráter? E você separa todos que tem a ver com caráter e põe em outro cantinho. O que aqui tem a ver com, não sei, projetos em família? Enfim, depois que você separou por áreas, a dica que ela deu foi a seguinte: quando você vê que tem uma área que você colocou muitas atividades ali, já dá para perceber que aquilo é importante para você. Agora, feito isso, é importante a gente fazer uma outra coisa. Então você definiu, separou lá 3 áreas mais importantes e vai escolher ali uma atividade, por exemplo, dentro de cada uma. Agora você tem que comparar com aquilo que você já colocou no papel, nos outros 2 vídeos. Isso aqui está dentro do que eu tinha proposto como meu objetivo final na educação das crianças? Está dentro do que eu tinha proposto como meu objetivo de médio e de curto prazo? Porque de repente você tinha assim, eu gostaria que meu filho fosse, alguma das meninas escreveu, eu gostaria que meu filho fosse autodidata, por exemplo. E aí você pensa assim, tá, o que eu preciso para que a criança seja autodidata, né? Então você vai traçando os seus objetivos de médio e curto prazo também. De repente, embora isso que você escolheu, essa atividade, tenha a ver com o seu objetivo de longo prazo, ela não tem a ver com o seu objetivo de curto prazo, porque isso seria algo para você começar a trabalhar daqui a 2 anos, por exemplo. Lá no curso, na academia, a gente trabalha vários módulos, né? Então tem a parte de formação do caráter, de formação leitora e de estratégias de estudo. É muito comum as alunas que têm filhos pequenos, quando a gente tem estratégia de estudo, por exemplo, como é que se ensina uma criança a fazer resumo? E aí a pergunta que já vem pra mim assim, com que idade eu posso trabalhar isso? Porque minha filha tem 5 anos, por exemplo. Então, isso não é idade de trabalhar resumo. Resumo é quando a criança está já na idade, já está escrevendo, né? Já tem influência leitora e escrita. Hoje, com 5 anos, o foco é a alfabetização, trabalho de primeiro preparo, né, para alfabetização, as bases da álgebra, talvez as bases do resumo, que seriam a criança conseguir falar de forma sucinta, mas enfim. Tudo isso para perceber que existem as fases do que se trabalha com a criança em cada período, né? Então, há de se levar isso em conta, mesmo que você perceba que assim tem 500 post-its sobre uma área específica, você tem que comparar isso com a fase em que você está agora e com os seus objetivos. Porque aí você, não, isso aqui eu quero muito, mas não é o tempo ainda. Isso aqui eu quero muito, mas não dá hoje. Quero dar um exemplo para vocês. Eu estou estudando alemão, já faz, sei lá, mais de 1 ano. E eu gostaria muito, tem horas que eu sinto falta, assim, de parar para estudar mais. Só que no momento, por exemplo, eu tenho um projeto muito grande. Eu estou trabalhando na formulação de um curso aqui.
E eu sei que essa é a minha prioridade. Não dá para eu falar, eu vou estudar um pouco de alemão por dia, um pouco... Daria, tempos atrás, mas agora, nessa reta final, que é intenso tudo isso, não dá para eu ficar triste porque eu não estou conseguindo estudar alemão. Porque esse não é o momento. O momento agora é, a prioridade é o curso, a finalização, né, da turma da academia que a gente estava fazendo, enfim. Então, isso até deixa a gente menos triste, sabe? Porque às vezes a gente realmente fica com vontade, né, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, o que eu gostaria de passar para vocês hoje é o desafio de avaliar assim, que atividade educacional é a sua prioridade hoje, considerando o tempo dos seus filhos, o tempo da sua família, os propósitos que você tem. Se você pudesse escolher 3 atividades, não vou colocar nenhuma só, porque uma só às vezes, né, é muito cruel, assim. Não posso escolher uma atividade só. Talvez precise, porque dependendo do tempo que você tem, é mais vantajoso escolher uma atividade que seja proveitosa, porque existe isso, né, gente? Existem as atividades que uma atividade só ela dá conta de trabalhar várias coisas na vida da criança. Então a gente faz isso, quando nós somos obrigados a definir prioridades, a gente começa a procurar as melhores atividades, os melhores livros. Se você só pudesse comprar 5 livros para o seu filho ao longo da vida, você ia investir nos melhores livros. Você não ia ficar comprando livrinho que sai toda hora, assim. Você ia lá para os clássicos. Você ia, não, eu quero aqueles livros que vão ser fundamentais. Na nossa vida também. Se você só pode ler 5 livros ao ano, você vai ficar lendo todo o livro, teve um lançamento. Não, você vai atrás dos melhores livros. Então a ideia é essa. Eu desafio vocês, e aí vocês podem colocar aqui nos comentários do YouTube, desafio vocês a escolherem assim 3 atividades que conforme vocês estão passando aqui por esse projeto, vocês entendem que são as suas prioridades hoje. Para sua família, para os seus filhos, para o tempo, de forma que você consiga assim, se alguém vem com uma ideia brilhante sobre um negócio que está fora do seu escopo ali, você consegue dizer, é que isso não é a nossa prioridade hoje, nós precisamos manter o foco nesse outro lado aqui. Então escrevam aí para a gente poder conversar sobre esse assunto e já ir compartilhando uns com os outros a visão que a gente vai obtendo a partir dessas ideias, tá bom? E em seguida nós teremos um outro vídeo, o vídeo número 4, para tratar um pouco mais desse assunto de colocar as ideias no papel, tá bom? Até mais, então.